muito bacana. Obrigado, eu vou ler com muito carinho. Deus te abençoe. E antes de dar sequência, eu preciso pegar os meus slides, que além daqueles slides que nós vamos projetar ali, eu tenho uns slides 3D. Me dá um minutinho aí. Bom, evidentemente, nós temos aqui raízes. São raízes. E nós conseguimos usar de modo metafórico, usar como comparação para a nossa vida e buscar significados, não é? Por exemplo, se você parar um pouco e pensar no que uma raiz como cenoura poderia representar, como é uma raiz pivotante, né, ela aponta para a profundidade da terra, para a profundeza da terra, nós poderíamos falar da importância de você aprofundar as suas raízes, de você buscar os nutrientes mais importantes, ou como a Júlia estava ministrando sobre a importância de ter raízes profundas que não são facilmente levadas quando você enfrenta um temporal. Ou raízes tão profundas que conseguem buscar o subsolo onde os depósitos de água estão disponíveis, como o Júnior ministrou. Ou raízes que podem ser complicadas quando lidamos com os nossos traumas, como a Elaine falou. Mas você pode olhar uma outra raiz, uma beterraba, e pensar em outras comparações e analogias para a sua vida, não é? O que te viria à mente se você tivesse que usar a beterraba como uma raiz de comparação para a sua vida? Seria positivo ou negativo? Positivo. Para você? Positivo, o que você pensaria? Muito positivo, tá bom. Cheio de nutrientes, que a nossa vida deve sempre estar buscando aquilo que é virtuoso, não é? Então, por que eu trouxe esses exemplos aqui? Porque quando nós usamos essa linguagem, raízes profundas, para nós que habitamos em grande centro urbano, é uma realidade meio distante do que nós vivemos. Nós não estamos habituados com essa vida rural, agrícola. E, ao mesmo tempo, a Bíblia é repleta de exemplos assim. Porque aquela cultura lidava com isso. E em todas essas coisas, como você que veio da roça, né, sabe que viam significados. Nós chamamos isso na teologia de revelação natural. De que em todas as coisas que Deus criou, há uma impressão digital. E Deus está nos ensinando algo com esses itens, neste caso, com as raízes. E, evidentemente, assim como eu tenho dois exemplos aqui, você vai me perseguindo aí do slide, tá? Vai trocando, já disponibilizei o link dos slides, se você quiser uma cópia depois, você pode baixar. Existem vários tipos de raízes na natureza, isso é uma redundância dizer isso. Mas ao mesmo tempo que existem vários tipos de raízes, vai apertando o botão aí, vai me seguindo, ó, vai perseguindo. Nós sabemos que Deus também usaria esses muitos tipos de raízes para trazer diferentes ensinamentos. Por exemplo, vamos ver algumas passagens. Quando nós vamos para o livro poético, nós nos deparamos com a raiz, por exemplo, de origem, de causa. Quando nós vamos para um livro que trata de genealogia, nós vemos raiz como origem de famílias. Quando vamos na literatura profética, nós encontramos raízes como a condição espiritual das pessoas. Mas algo curioso sobre as raízes é particularmente a sua origem, a sua palavra, raiz. O hebraico, como você sabe, ele é um alfabeto quadrático. Quer dizer, você olha, você parece que vê um monte de quadradinhos. Mas o chamado hebraico antigo, ele era composto por desenhos. Quando você queria comunicar alguma coisa, você fazia pequenos desenhos. Eles chamam de paleo-hebraico. Então, vou pegar aqui 2 voluntárias, por gentileza. 2, por favor. Pode vir. E preciso de
Não, fica tranquilo, ninguém vai pagar mico, eu só vou usar o machado, fica tranquilo, fica aqui. Aqui. Pode, aqui está ótimo. É um novo truque que um mágico fazer, ele corta a mulher, depois cola no final. A primeira parte eu já aprendi. Brincadeira, relaxem, meninas. Deixa eu ver, o Murilo, pode vir aqui, Murilo, por favor, me ajudar. Fica aqui no meio. Não, você pode ficar aqui mesmo, o Murilo entra aqui. Aí, tá joia. Obrigado. Agora vocês vão fazer assim, olha. Abre os dedinhos assim. Isso, é meio, esse aqui, isso. Aí. O máximo que você conseguir, então, tá, mais ou menos, tá bom. E você, Murilo, não vai precisar fazer nada. Você vai só virar o seu perfil, que recebeu até um assovio ali da sua esposa. Tá bom? Isso, tá ótimo. Melhor para o lado de cá. Aí, muito bem. Veja só, então no hebraico, a palavra que é traduzida por raiz, que é shoresh, ela é composta por uma consoante que é shin, que é mais ou menos isso aqui que ela está fazendo. Na representação, veja que tem dois shin. Shin, shin e um resh. Na época do hebraico, que ainda era uma representação pictográfica, desenhado, o shin era a representação dos dentes da frente. Lembra do dente da Mônica? Eram aqueles, os dentes grandes, representavam o shin. E o resh é representado pela cabeça de um homem. Então, quando esses desenhos, essas palavras, ou melhor, essas consoantes, eram combinadas, essas letras eram combinadas, você tinha a palavra shoresh, que significa raiz. Por quê? Está comigo aí? Porque os dentes traziam uma representação. Ele tinha a capacidade de destruir, de esmagar e de transformar. Transforma aquilo que é sólido em pastoso. Dilacerar. E o homem, a cabeça do homem representava a direção, a liderança. Então, a raiz, entendendo essa figura por trás da palavra, era aquilo que tinha o poder, veja, duplicado, 2 vezes os dentes, que tem o grande poder, a grande força de dar direção na vida. Faz sentido? Então vamos agradecer os nossos slides aqui. Obrigado. Vai treinando, ó. Obrigado. Raiz é aquilo que tem o poder de dar direção à vida. Por essa razão, quando nós prosseguimos, pode ir para o próximo, por favor? Quando nós prosseguimos na palavra de Deus, nós nos deparamos com essa ideia. Por exemplo, Juízes capítulo 5, versículo 14, diz assim: a raiz, Shaham, que é uma declinação, está em Ameleque. Em outras palavras, a raiz dessa família. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 28, se disserdes, como a perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele? A NVI vai verter como, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Olhavam para Jó, que estava sofrendo terrivelmente. Você lembra a história de Jó? O que ele viveu, os dilemas da sua vida. Uma vez uma pessoa que estava enfrentando muitas lutas me disse, eu estou sofrendo como Jó. Eu perguntei, você perdeu todos os seus filhos em um único dia? Não. Você perdeu todos os seus negócios? Não. Você perdeu toda a sua saúde? Não. Falei, você está sofrendo como Jó? Não.
Jó sofreu demais. E ele tinha aqueles amigos, meio da onça, mas que estavam ali procurando encontrar qual era a causa, a raiz do problema de Jó. E, aliás, eles não conseguiram entender que, ao contrário do que eles especulavam, Jó não estava sofrendo tudo aquilo por ser um mau caráter. Era o contrário. Jó estava sofrendo porque o primeiro capítulo nos diz que ele era um homem reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Muito difícil para uma teologia que pensa apenas em termos retributivos. Deus tem planos que são muito mais profundos, muito mais amplos. No capítulo 18, versículos de 16 a 21, um dos amigos, Bildade, eu vou ler só um trechinho, ele diz assim: as suas raízes secam abaixo e seu galho murcha acima. Em outras palavras, aquilo que vemos é resultado daquilo que não vemos, que está embaixo, que está na raiz. O profeta Jeremias, que poderíamos chamar quase que de o patrono aqui desse evento das mulheres, porque o texto-chave foi tirado de lá, ele questionou com Deus a questão da prosperidade dos ímpios. É um tema recorrente na Escritura. Você olha, aliás, amanhã, se Deus permitir, é um dos assuntos que eu vou tocar na mensagem. Você olha e você vê alguém que é mau, que é injusto e que está indo bem. E você vê outro que é justo, íntegro e está indo mal na vida. E nós entramos nesse dilema. Não é um dilema novo, é um dilema antigo. E o Jeremias questionou a Deus exatamente sobre esse ponto, no capítulo 12, versículos de 1 em diante. Ele diz assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm nos lábios, mas estão longe do coração. Eles te têm nos lábios, mas estão longe no coração. A pergunta de Jeremias, naquele período difícil em que está chegando o cativeiro babilônio, é que ele olha e vê as pessoas injustas indo mal. Você já não sentiu assim, vendo o jornal? Você lê o jornal, você ouve a notícia e fala: mas como é que essa pessoa, esse cafajeste, está indo bem? Aí você ora, pede a Deus e pensa que vai cair um raio do céu na cabeça daquela coisa e nada. Você vê lá e ainda ganha um prêmio. Você fala: o que está acontecendo? Já sentiu assim? Eles sentiam assim. E o que o profeta fazia? Ele orava, falava: Senhor, como é que fica essa situação? E finalmente, Deus respondeu aos apelos do profeta. O profeta Malaquias complementa isso dizendo assim, capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho, e o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aquilo que os faz prosperar. E séculos depois, isso foi dito 400 anos antes de Cristo. Então, 400 anos depois, mais ou menos, aparece João Batista. Lembra do João Batista? Que prega uma mensagem duríssima. E ele prega especialmente contra aqueles que viviam um status religioso, mas não viviam de fato as verdades da revelação de Deus. É para esse que João Batista diz assim, em Mateus capítulo 3, no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Pensou nisso? Era uma mensagem muito dura, porque João está denunciando que a hipocrisia daquelas pessoas, aquela fachada, não era suficiente para enganar a Deus, e que Deus responderia aos apelos do profeta Jeremias, e os injustos seriam cortados desde a sua raiz. Porque se não cortar a raiz, brota de novo. Mas de onde é que vem isso? De onde veio esse desvio na nação de Israel? Essa é a pergunta crucial.
De onde vem essa deformação em que os frutos não existem ou os frutos são ruins? Vem de algum lugar, tem uma causa. Porque ao invés de produzir bom fruto, produz fruto ruim ou nenhum fruto. Em Deuteronômio, quando o povo de Israel está para entrar na terra prometida, o Senhor, por meio de Moisés, explica qual é a causa da causa. As pessoas costumam estudar sobre causas primárias, causas secundárias, causas terciárias e assim por diante. E ele fala qual é a causa daquela raiz. Veja só, Deuteronômio 29, 18. Deuteronômio 29, 18. Parabéns, pessoal do slide. Captaram. Ouça bem, essas são as palavras do Senhor por meio do seu servo Moisés, dizendo ao povo que vai entrar na terra prometida. Deuteronômio significa repetição da lei. Ele está repetindo, porque Moisés vai morrer no final desse livro, ele não vai entrar na terra prometida e ele quer que eles tenham uma bem-aventurança, eles querem que eles sejam verdadeiramente bem-sucedidos. E aqui o que ele diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Qual era o problema no contexto? Entrar na terra de Canaã e adorar os deuses cananeus. O problema fundamental, a causa da raiz que tornaria o povo de Israel numa erva daninha, era idolatria. Deus estava dizendo que se eles entrassem naquela terra e passassem a adorar os mesmos deuses que aquela sociedade estava adorando, a raiz deles seria contaminada. E, consequentemente, os frutos que eles produziriam seriam frutos ruins. Eles não produziriam bons frutos. Então eu gostaria de propor o seguinte: um dos problemas com os quais nós vivemos é que nós costumamos tratar dos efeitos e não da causa. Um dos problemas com os quais nós lidamos e a nossa vida não está frutífera como poderia ser frutífera, é porque continuamos arrancando o fruto que aparece, mas esquecemos de resolver a raiz que está violada, adoecida. Eu cresci na roça, já disse que acho que é Nutella, mas não é. Cresci na roça. Como é que é na vida rural? Você arranca um limão do limoeiro, uma ameixa do pé de ameixa, não é assim? Eu me lambuzei com essas coisas. E você podia arrancar, e todo ano nascia de novo. Isso para os bons frutos, e isso também é verdade para os maus frutos. Então a grande questão é como é que está a raiz. E quais são as idolatrias que nós vivemos hoje? Não são necessariamente representações físicas, essas existem também, é claro. Mas para o homem, ou melhor, para as mulheres do século XXI, são outras formas de idolatria que nós devemos ter muito cuidado. A Julie trouxe uma mensagem aqui sobre a provisão de Deus, de como é que podemos ter nossas vidas transformadas, por meio da fé no Evangelho, no sacrifício de Jesus, pela iluminação do Espírito Santo através da Escritura, não é isso? Mas mesmo para aqueles que nasceram de novo, que creem em Jesus, o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz: filhinhos, cuidado com os ídolos. Quais são alguns ídolos? Eu coloquei alguns aqui para considerarmos. E eu creio que isso é um problema para os homens, mas talvez seja um problema ainda maior para as mulheres. Primeiro, a idolatria da aparência e da beleza. É você olhar o padrão de beleza estabelecido pela nossa sociedade, pela nossa cultura e pelo nosso tempo, e não se ver como alguém que atende a essas expectativas.
Mas se isso se transforma numa idolatria, não há nenhum problema, muito pelo contrário, que você deseje ser bela, que você tenha asseio, que você não ande de cabelo bruxificado, é uma bênção. Mas, se você apanha os padrões inalcançáveis dessa sociedade, em que a beleza é produzida em laboratório, cirurgicamente, ou é photoshopada num computador. Se você olha para aquilo, você nunca vai se encaixar. E se você continua cultivando aquilo, aquilo vira sua raiz. E o fruto que vai produzir na sua vida jamais será um fruto agradável. Você vai ser uma pessoa amarga, triste, frustrada. Eu preciso correr um pouco aqui. Segunda idolatria, a idolatria da maternidade e dos papéis familiares. É uma idolatria. E veja como essas coisas são sensíveis, porque a linha, às vezes, que divide uma coisa da outra é muito tênue. Por exemplo, cuidar-se, ter zelo com a aparência é uma bênção e é importante. Não é? Posso ouvir um amém feminino? Amém. Sim. Mas se você passa para o outro lado, onde existe o exagero em relação a isso, virou uma deformação e uma idolatria. Cumprir os papéis de pai e de mãe e as responsabilidades familiares que nós temos é importante, é uma expectativa divina, mas se você avança um pouco nisso, aquele papel pode se transformar numa função idólatra. Em outras palavras, se você não se vê ou não consegue cumprir aquilo como você desejaria cumprir, aquilo se transforma em uma raiz, uma idolatria. E os frutos que vão surgir serão frutos deformados. Eu ouvi pela manhã, eu estava acompanhando online, o testemunho da Cleo, e por isso me sinto à vontade de dizer. Ela compartilhou que uma das coisas que foi acarretando numa frustração tão grande que a fez adoecer, foi se sentir frustrada na criação da sua filha. E você, mulher, pode se sentir frustrada na criação dos filhos. Você pode se sentir frustrada na relação com seu marido, no seu papel, que é importante, mas que não pode ser idolatrado. Nós temos ainda a idolatria das relações românticas. A Bíblia não é muito de romantizar as coisas, a Bíblia é muito prática em como é que a gente mantém os relacionamentos interpessoais. Em toda a Bíblia nós temos sim um livro que é mais romântico, que é Cantares de Salomão. Mas a sociedade continuamente coloca na nossa mente que se o nosso relacionamento não for um relacionamento romântico, o tempo todo romântico, de flores e queijos e vinhos e beijos e danças, se não for sempre assim, então esse não é um relacionamento verdadeiro. Veja só. Mas se você apanha isso, coloca essa experiência aqui, e não imagina que ontem à noite nós estávamos quebrando pau? Transforma isso numa forma de idolatria, porque o seu casamento não é assim, isso vira uma raiz. E essa raiz vai produzir frutos ruins. Preciso ir adiante. A idolatria da influência, da aprovação social, o tempo todo. Pode ser por meio de rede social, de ter likes ou não ter likes, de alguém que comentou a minha foto ou comentou meu vídeo, não comentou meu vídeo. Coisas pequenas e tolas, mas que se não dermos a devida atenção, aos poucos, vai entrando ali. E claro, a idolatria do consumismo e do estilo de vida que nós temos hoje, o tempo todo sendo bombardeados. Ontem, eu e a Julie, quando fomos produzir aqui os slides, nós fomos numa loja em Mogi. E foi muito legal, a irmãzinha não está aqui, mas eu imagino que estará no culto amanhã. Quando nós entramos, a Julie falou, nossa, eu não conhecia essa loja. Ela falou, isso aqui é uma delícia! Tem de tudo. Até a Julie falou, preciso voltar aqui sozinha, viu? Porque, claro que numa sociedade de consumo, nós seremos estimulados a consumir cada vez mais. De novo, graças a Deus, não é um problema.
se nós não ultrapassarmos aquela linha que nos faz nos tornarmos pessoas ingratas com aquilo que Deus já nos deu. A idolatria da juventude eterna. É uma idolatria hoje. É uma idolatria. Como diz o meu amigo Derek Stringer, ele diz assim: jovens, lembrem-se, velhos não vêm de outro planeta, nós já fomos vocês um dia. Não é possível. Nós não vamos conseguir manter isso. Mas se enveredamos por esse caminho, e especialmente entre as mulheres, isso transforma numa idolatria. E os frutos que se produzem não são bons. Então a reflexão e a pergunta que nós precisamos fazer é: será que alguns frutos que estão sendo produzidos em nossas vidas, aqueles que não são bons, de frustração, de amargura, de inveja, de desânimo, não é porque cultivamos alguma forma de idolatria por alguém, por algo, por uma posição, por uma função? Esse foi o problema de Israel. E quando nós vivemos dessa maneira, nós corremos o risco de que tudo perderá o encanto. Temos apenas um Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele. E é por causa dele que nós nos submetemos a situações que não entendemos, mas aceitamos pela fé. Sonde o seu coração e veja qual é a área que está produzindo amargura, que pode correr o risco de transformar numa raiz de amargura. E hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu não quero, eu quero aquela raiz boa que já ouvi aqui, que dá bons frutos. Jesus, ele nos conta duas histórias nos evangelhos. Mateus capítulo 11, versículos de 12 a 14, e Marcos 20 a 24. Então, Marcos de 11, 12 a 14, 20 a 24. Você lembra a história da figueira que seca? Lembra dessa história? Jesus vai entrando em Jerusalém com seus discípulos, ele vê uma figueira, ele vai procurar se tem fruto naquela figueira, não tem. Jesus amaldiçoa aquela figueira, é uma linguagem profética, veterotestamentária, e quando eles voltam no dia seguinte, a figueira secou da raiz até em cima, porque Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Aquela figueira era uma representação de raízes que estão produzindo frutos ruins. Em outras palavras, a nação de Israel, o grande inimigo de Israel, não eram os romanos, não era a helenização proposta pelos gregos. O grande inimigo de Israel era a sua própria raiz, que estava comprometida. E Jesus seca aquela figueira. Mas há um outro episódio em Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9, em que Jesus propõe uma parábola. E essa parábola contrasta com essa experiência da figueira que secou até a raiz. Naquela parábola, Jesus conta que um homem, ele chega e fala assim: olha, eu vou cortar essa figueira, porque eu já vim aqui o ano passado, ela não deu fruto. Aí vem o homem e diz: não faz isso, vamos cuidar dela, vamos pôr um pouco de adubo, quem sabe ano que vem. E no outro ano, volta o homem e fala: deixa eu ver, sem fruto, ainda sem fruto, eu vou cortar. Não, calma, vamos cuidar, vamos regar, quem sabe no outro ano. A parábola é, por assim dizer, inconclusa, porque ela não fala o que aconteceu a longo prazo. E por que ela não conta o que acontece a longo prazo? Porque assim como a nação de Israel precisava refletir sobre a sua realidade, cada um de nós precisa refletir sobre a sua própria realidade. É uma resposta que não é como uma luva de tamanho único. Cada um de nós precisa olhar e dizer: Senhor Deus, eu estou reconhecendo que há áreas na minha vida em que eu tenho cometido o pecado da idolatria. Eu estou idolatrando essa pessoa. Quer ver um exemplo? Você já ouviu falar muito disso. Na psicologia eles costumam chamar de codependência. Se aquela pessoa não vai bem, ninguém vai bem na família. É uma forma de idolatria.
Porque nós somos pessoas que somos dependentes de Deus. Ninguém vai entrar no céu de mão dada com o outro. Cada um de nós entrará na presença do Senhor como indivíduos. A palavra para alma, nefesh, carrega a ideia de algo que não é divisível, de uma pessoa singular. E é assim que nós somos diante de Deus. Então, é claro, nós sentimos muito se o outro que amamos não vai bem. E oramos por eles e pedimos por eles. Mas a nossa vida não pode ser perturbada a ponto de deixarmos de produzir frutos, ou de produzirmos frutos amargos, porque aquela pessoa não está indo bem. Porque isso é uma forma de idolatria. E veja quantas áreas nós podemos viver com isso. E qual é o caminho? O caminho apresentado por João Batizador, apresentado por Jesus. O caminho apresentado, acho que ainda tem um tempinho, né? Eu me perdi aqui no horário. Tem um tempinho ainda, não? Tem. Arrependei-vos. Arrependa-se disso. A palavra arrepender é metanoia, significa mudar de mente. Mudar a maneira de pensar a respeito daquilo. E como podemos fazer isso? Claro, a Julie deu várias sugestões, o Júnior, o testemunho da Cleo, a Elaine, mas nós podemos dizer, buscar colocar nossas raízes em Cristo Jesus. Se você estudar João capítulo 15, onde Jesus se compara como uma videira, ele fala, todo ramo que permanece em mim. Há um grau de responsabilidade de cada um, de dizer, eu quero permanecer. Ele fala, se você me ama, mesmo contexto, você vai guardar os meus mandamentos. Quer dizer que mesmo quando eu não entendo a situação, eu desejo estar enraizado em Cristo, porque a única cura é ser transplantado na videira que é Cristo Jesus. É cultivar a resiliência, que mesmo quando vem as pressões, é sondar o coração a cada dia, fala, eu estou ficando idólatra disso daqui, eu não posso, Deus me livra disso daqui. E romper com aquilo, arrepender-se daquilo e passar então a fazer parte dessa relação para produzir frutos duradouros. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, Jesus disse que por outro lado, todo ramo que está ligado nele, que permanece nele, por meio de fé obediente, todo ramo que permanece em Cristo por meio de fé obediente, por que fé obediente? Porque não é só um discurso que se faz, os fariseus faziam isso, os saduceus faziam isso. É uma vida que decide obedecer a Cristo. Ele diz assim que o Pai Celestial é como se fosse o jardineiro, ou o viticultor. Ele vem, ele poda, ele cuida, para que então aquele ramo dê mais fruto ainda. Então me parece, e aqui eu vou para o meu último slide, que se nós entendermos que podemos e devemos nos arrepender daquelas raízes que estão produzindo frutos ruins, que estão nos tornando pessoas amargas, e você sabe do que eu estou dizendo. Tem gente que não suporta nem frequentar uma igreja mais porque cultivou uma raiz tão ruim. Tem gente que não convive mais com as pessoas porque se amargurou de tal maneira. Tem gente que não consegue nem mais olhar para o outro porque deixou uma raiz ruim entrar na sua vida. Hoje, eu e você precisamos dizer, Senhor, eu quero apanhar esse machado. Eu quero cortar isso. E arrancar. E tirar isso da nossa vida. Como ouvimos testemunhos aqui hoje. Porque pela graça de Cristo podemos fazer isso. E aí então, ao invés de machado depois, vem o regador. Vem aquele que cuida de nós e nos abençoa. Não tem água, fica tranquila. E nos abençoa, e nos rega, e nos ajuda na nossa caminhada. Agora veja, é muito difícil fazer isso. Segura aí. Mas eu quero que você segure aqui, ó, na pontinha aqui. Isso aí, tá bom? Vai segurando aí. Chega. Nós não vamos usar a física a seu favor no momento. Cada um de nós vai fazer uma avaliação, e eu espero que você esteja fazendo essa avaliação em oração e pensando, essa área não está legal. Isso aqui eu preciso cortar. Isso aqui virou uma idolatria, porque virou uma idolatria, está se tornando algo amargo na minha vida. E eu preciso cortar isso. Aí você empunha esse machado e diz, essa raiz eu vou tirar da minha vida. Está pesando? Ainda está dando. Estica o braço agora. Estica. Não, mas no mesmo lugar. Você está querendo... Estica. Aí, estica. Aí. Muito bem. A Marisa vai, então. Semana após semana, ela vai lutando. Mas chega uma hora
A Marisa está bem, está treinando lá o bíceps. Que vai ficando cada vez mais difícil. Não é isso? Mas aí a Elaine, vem cá, Elaine. Segura com ela aqui. Não, mas agora de 2 dá. Vai lá também. Vai lá também. Vai lá também. Vai lá. Agora vai ser mais fácil tirar aquelas raízes que estão produzindo frutos ruins. Porque a Marisa está contando com a ajuda de outras pessoas que têm o mesmo desejo. É por isso que nós não podemos nos isolar no processo de produzir raízes profundas que vão gerar frutos para a glória de Deus. A primeira coisa que Satanás quer fazer é convencer, você tem tudo isso para resolver e você vai resolver sozinha. Nenhum de nós foi chamado por Cristo para resolver a sua vida cristã numa caminhada solitária. Nós fazemos parte da videira, e é na videira que nós daremos frutos. Uma salva de palmas às nossas irmãs. Obrigado. Está aqui. Essas são as ferramentas que na vida cristã nós precisamos. Tem coisas na minha vida que precisam ser arrancadas e cortadas. E na sua? Sim? Então não finja que não tem. Fala, tem. E eu vou meter o machado. E se eu tiver com dificuldade, pensando em desistir, eu vou chamar umas irmãs, umas amigas, nós vamos nos juntar e vamos meter o machado. Mas há áreas também que são virtuosas, que são boas, que são frutíferas, que precisam ser regadas. Precisa ser regada. Não pode deixar parar. Não pode deixar acabar. Porque tem coisa boa na sua vida que o Satanás às vezes quer convencer você que você também tem que parar. Não. Você tem que continuar regando e deixar o Pai Celestial produzir fruto maravilhoso na sua vida. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, que você tenha uma raiz profunda que produz bons frutos para a glória de Deus. Deus te abençoe.